bem-vindos aqui, aleluia. Mas vocês não são a primeira vez, né? Não, né? Aí a segunda, eu lembro, glória a Deus. Vamos dar outra salva de palmas para eles, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos aqui, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 26, versículo 1. Gênesis 26, versículo 1. Como eu falei, hoje de manhã foi muito abençoada aqui. E no início do culto, a nossa diaconisa Emiliane, ela falou algo bastante interessante. Ela citou aquele texto de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde a Bíblia diz lá que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele é aquele que tem o quê? Cuidado de nós. E ela falou algo que esses dias ela estava ouvindo uma mensagem do nosso apóstolo no YouTube, uma mensagem que o nosso apóstolo deu no final do ano de 2020 para 2021, e o dia em que ele liberou a palavra apostólica para nós, para o ano de 2021. Quantos lembram? Em que ano que nós estamos? 2021, mas espera aí. Nós estamos, a palavra que está sobre nós é qual? Reobote. E ela falou que talvez a gente olha para hoje, dia 22 de agosto, e dizemos, nossa, mas hoje já é 22 de agosto. Aquilo que eu coloquei em oração no meu projeto, no meu projetando, ainda não aconteceu. E já é 22 de agosto. E ela falou algo interessante, que a ansiedade, essa ansiedade que todos nós temos, porque o ser humano que fala que não tem ansiedade, ele está morto, ele não está vivo. Essa ansiedade normal, não aquela ansiedade patológica, que precisa de acompanhamento médico, mas essa ansiedade normal que todos nós temos. Ela falou algo interessante, que nós não podemos deixar com que essa ansiedade nos consuma, mas nós devemos andar pela fé. E que hoje é 22 de agosto, e que nós temos que olhar que hoje nós estamos mais próximos do cumprimento da palavra que Deus nos deu, do que lá no dia 1º de janeiro. Você crê assim? Eu creio. Eu tenho fé para isso. Quantos têm fé para isso? Só esse pouquinho aqui, o resto não tem não? Levanta a sua mão, porque eu tenho por você, irmão. Amém? Oi? Glória a Deus. Amém, amados? Ela falou algo assim. E na hora que ela falou isso, esse texto me saltou novamente aos olhos. Porque esse texto de Gênesis 26 fala exatamente da palavra que foi liberada sobre nós. E que muitas vezes nós recebemos esta palavra no final do ano sobre nós, e caminhamos com aquela intensidade desta palavra no nosso coração nos primeiros meses do ano. Aí, querido, lá de abril para frente, que é o 4º mês do ano, muitas pessoas esquecem, vão esquecendo da palavra que foi liberada sobre nós, da palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Talvez aqui hoje mesmo, algumas pessoas, quando eu perguntei qual foi a palavra profética que está liberada sobre nós, ficou pensando, qual será? Qual foi? De que mesmo que o bispo está falando? Talvez muitos de nós aqui já tinha esquecido. E nós esquecemos muitas vezes que a palavra que foi liberada sobre as nossas vidas, ela não foi somente para o dia 1º de janeiro. Ela foi liberada, querido, uma palavra para nós vivenciarmos durante todo o ano. E vou mais além. Ela foi liberada, querido, sobre nós,
para que nós possamos, no tempo oportuno, no tempo de Deus, nós vivermos ela. Ou seja, se não acontecer o nosso Rehobote, o meu ou o seu, este ano, nós semeamos em Deus, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Aquilo que você semeia em oração, como a palavra do Senhor diz, como nós acabamos de ler, lance a sua semente de manhã e à tarde também. Não tire a sua mão de cima, porque você não sabe qual vai germinar, se aquela que foi semeada de manhã ou aquela que foi semeada à tarde. Continue orando, continue profetizando, continue declarando sobre os alvos de oração que você colocou na tua campanha. Amém, queridos? E aqui em Gênesis 26, fala, querido, de Isaac. Fala que naquela região houve em uma época, querido, houve uma falta de alimento, houve fome, como tinha acontecido nos dias de Abraão, no tempo de Abraão. E a Bíblia diz que por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Aí no versículo 2 diz que ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: não desças ao Egito, não vá para o Egito, fique na terra que eu vou te mostrar, que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando neste lugar, e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas estas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus, e lhes darei todas estas terras. Por meio de seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis, os meus ensinamentos. Assim Isaque ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhes fizeram perguntas sobre sua mulher, ele disse que ela era sua irmã. Olha só o versículo 8, versículo 12. Vamos ler o versículo 12. Naquele ano Isaque fez plantações. Aquele ano Isaque fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Amém, queridos? Querido, assim como Deus se revelou a Abraão, assim como o Senhor se revelou a Abraão, Deus também se revela a Isaque para dar a ele direção, para dar a ele um caminho, para dar a ele uma direção. Aquela época, querido, foi muito difícil, foi um tempo de escassez, um tempo difícil, pois houve uma grande fome em Canaã. Houve, querido, uma crise grandiosa, onde gerou fome. E Deus se revela aqui a Isaque, e no momento que Deus se revela a Isaque, Deus reiterou suas promessas feitas na aliança que ele tinha feito com Abraão. No momento em que Deus se revela a Isaque, Deus reitera esta aliança, e deu a Isaque também a garantia do cumprimento do que ele tinha falado, do que ele tinha dado, da aliança que ele tinha feito com Abraão. E o Senhor declara a Isaque, o Senhor fala a Isaque: Isaque, eu serei contigo, Isaque, eu vou te abençoar. E ali Deus fez aliança com Isaque, confirmando, querido, o juramento que ele tinha feito a Abraão. Havia uma crise, havia uma fome, uma seca muito grande. Mas Deus se revela a Isaque.
E a Bíblia diz que após Deus se revelar a Isaac, e Deus se revela e dá a ele um direcionamento, Deus se revela e dá a ele uma direção, dizendo: Isaac, fica na terra que eu vou te mostrar, habita nela e eu serei contigo. Isaac, não desças para o Egito, não vá para o Egito, Isaac, mas fique na terra que eu lhe mostrarei. A Bíblia diz, querido, que no mesmo ano, o ano em que Isaac estava aqui, era um ano de seca, era um ano de fome, era um ano de crise, era um ano de extrema dificuldade. Mas a Bíblia diz que nesse mesmo ano Isaac plantou, neste mesmo ano Isaac semeou, e a Bíblia diz que no mesmo ano que ele plantou, Isaac colheu 100 vezes mais do que ele plantou. Amém, querido? Tinha crise, tinha dificuldades, o tempo era desfavorável, as situações eram desfavoráveis, a terra era desfavorável, o lugar era desfavorável, mas a Bíblia diz que Isaac plantou onde Deus falou, Isaac semeou como Deus ordenou, e Isaac no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Por quê? Isaac colheu 100 vezes mais. Por que depois que Isaac colheu 100 vezes mais, e a Bíblia diz que Isaac, ao plantar ali, colheu muito, e foi muito abençoado, ao ponto da Bíblia dizer, a Bíblia nos falar, que Isaac, querido, prosperou muito, ficou riquíssimo, possuiu, querido, muitos bens. E a Bíblia diz que por causa disso, Abimeleque expulsa Isaac da terra. Parece que aquilo que Isaac estava vivendo, a direção que Deus tinha dado, parece que estava indo tudo para o ralo. Parece que tudo estava se perdendo, porque agora Abimeleque expulsa Isaac da terra. Mas a Bíblia nos diz que Isaac, ao sair da terra, onde ele tinha colhido 100 vezes mais, a Bíblia diz que Isaac começa a cavar poços, a desentulhar os poços que seu pai Abraão tinha cavado. E a Bíblia diz que Isaac encontrou o seu Reobote. E a Bíblia nos mostra que mais uma vez Isaac foi abençoado pelo Senhor. Por quê? Por que em meio a toda essa dificuldade, em meio, querido, à perseguição, em meio à crise, Isaac prosperou, Isaac foi abençoado, Isaac teve a sua sorte mudada? Por quê? Primeiro, porque a obediência aos direcionamentos de Deus, a obediência aos direcionamentos de Deus, querido, durante a escassez e a tribulação, nos faz, querido, ser abençoados. A obediência aos direcionamentos de Deus, no tempo da escassez, no tempo da tribulação, nos faz ser abençoados. Foi isso que Isaac fez. Ele obedeceu os direcionamentos de Deus. Deus fala a ele: Isaac, não desças ao Egito, não retroceda, Isaac. Canaã está passando por uma crise, Canaã tem fome, tem seca, mas Isaac, não retroceda, não volte para o Egito. Voltar para o Egito, querido, era retroceder, era viver um retrocesso. Deus estava dizendo a ele: Isaac, não caia da fé, não se desvie do rumo, daquilo que eu tenho para você, da palavra que eu tenho para você, da aliança que fiz com o seu pai.
No Egito não tem escape para você. No Egito não tem solução para você. O Egito aqui, querido, é uma figura, querido, do mundo. É uma figura, querido, de um lugar distante de Deus, de um lugar distante do Senhor. E Deus estava dizendo a ele: Isaac, não retroceda. O Egito não tem escape para a sua vida. Fique na terra que eu te mostrarei. Fique no lugar que eu te mostrarei, e eu abençoarei sua vida. Isaac obedeceu os direcionamentos do Senhor. Mesmo diante da escassez, mesmo diante da tribulação, Isaac obedeceu. E por isso Isaac colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou. Porque ele obedeceu os direcionamentos do Senhor. Querido, é isso que Deus espera de você e de mim. Nós que servimos o Senhor, não podemos, querido, caminhar dentro de um engano, achando, porque nós servimos o Senhor, porque nós temos uma fé em Deus, porque nós um dia, querido, recebemos a Cristo, de que nós não teremos tribulações, de que nós não teremos dificuldades, de que um dia, querido, a tribulação, o problema não vai bater na nossa porta. Nós não podemos caminhar com esse engano, achando que o dia que nós recebemos Jesus, parece que os nossos problemas todos vão acabar. E o que Deus espera de nós é que diante das escassez, diante, querido, das tribulações, diante das situações adversas que nós possamos enfrentar nessa caminhada nossa com Cristo, nós possamos obedecer aos direcionamentos de Deus. Nós possamos permanecer no Senhor, que nós não possamos retroceder, que nós não possamos desejar, querida, a cebola do Egito, o tempero do Egito, que nós não possamos desejar retroceder, voltar atrás, mas que possamos permanecer nos direcionamentos que Deus nos dá, ainda assim que esses direcionamentos pareçam mais difícil do que retroceder. Isaac só colheu 100 vezes mais. Isaac só desentulhou poços e encontrou Reobote, porque ele obedeceu uma direção dada por Deus a ele. Amém, queridos? Eu quero, querido, dizer a você, fonte da vida do Rio de Janeiro, nós temos uma palavra do Senhor nas nossas vidas. Você tem uma palavra de Deus. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você tem uma palavra profética, você tem uma palavra apostólica sobre a sua vida. O seu ano é ano de Reobote. Fala assim para ele: não retroceda. Você tem uma palavra, eu tenho uma palavra. Nós temos uma palavra de Deus. No Egito não tem escape para você. No Egito não tem escape para mim, meu irmão. Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Hebreus 10 diz isso. Isaac estava indo para o Egito, mas Deus se revela a ele. Há abismo, mas Deus se revelou a Isaac. Querido, deixa eu dizer algo. Você é crente em Jesus? Ninguém? Quem é crente em Jesus aqui diz aleluia. Se você é crente em Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, antes de você, querido, fazer uma besteira, o Espírito Santo sempre vai te alertar primeiro. Antes de você querer, querido, ou
retroceder, o Espírito Santo sempre vai falar para você: não é este o caminho. Andai por este caminho, porque esta é a direção que eu tenho para você. Então, irmãos, obedeça. Obedeça os direcionamentos do Senhor. Isaac prosperou, porque Isaac, ao receber o direcionamento de Deus, entendeu que qualquer lugar, querido, preste bem atenção nisso. Quando Isaac recebeu o direcionamento de Deus, ele obedece. E ele obedece porque ele entendeu que qualquer lugar torna-se fértil com a intervenção de Deus. Amém, querido? Fala assim comigo: qualquer lugar torna-se fértil com a intervenção de Deus. Aleluia! Você pode estar no deserto, vai brotar água, meu irmão. Você pode estar no deserto, mas se você estiver no deserto, debaixo de uma vontade de Deus, porque você está fazendo a vontade do Senhor, porque você está obedecendo um direcionamento do Senhor, Ele vai fazer brotar água nesse deserto. Lembra dos discípulos, querido, quando estava atravessando, querido, o mar da Galileia? Porque Deus tinha falado para eles: entram no barco e atravessem para o outro lado. A Bíblia diz que no meio do caminho eles pegam uma tempestade. Eles estavam naquela tempestade porque estavam cumprindo um direcionamento de Deus, cumprindo uma ordem de Deus. A tempestade alcançou o barco daqueles discípulos, porque eles estavam debaixo, cumprindo uma palavra que Deus tinha dado. Mas a Bíblia nos mostra que mesmo diante daquela tempestade, eles tinham uma palavra: entrem no barco e atravessem para o outro lugar, para o outro lado. Querido, de 0 a 10, qual era a possibilidade daquele barco afundar? 0. Nenhuma possibilidade, porque a palavra tinha sido dada pelo Senhor, e eles estavam cumprindo um direcionamento. Qualquer lugar, querido, se torna fértil com a intervenção de Deus. Oh, querido, a fertilidade que vem do Senhor não depende, querido, das circunstâncias. A fertilidade que vem do Senhor não depende da natureza ou do ambiente, não depende do lugar, querido, pois depende do próprio Deus. E Deus não conhece, querido, para Deus não há limites. Para Deus não há limites. Isaac entendeu isso. Não era a terra, era Deus. Não foi a terra, querido, que fez Isaac prosperar, foi Deus quem fez Isaac prosperar. Porque o versículo 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque a terra era boa. Foi isso que a Bíblia diz? Porque o Senhor o quê? O abençoava. Não era a terra, era o Senhor. Não era o ambiente, era o Senhor. Não era o lugar, era o Senhor. Não eram as circunstâncias, era Deus. Ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Isaac semeou, querido, contra todas as perspectivas naturais. Isaac semeou, querido, contra todas as circunstâncias naturais, porque ele entendeu: Deus falou, Deus deu um direcionamento, Deus me deu uma palavra, e se Deus me deu a palavra, ainda que aqui seja concreto, vai prosperar, porque foi Deus quem me falou. Aleluia. Qualquer lugar
torna-se fértil com a intervenção de Deus. Amém, queridos? Então, querido, no seu coração aí, põe a mão no seu coração e fala assim: aquieta-te, minha alma. Fala assim: aquieta, coração. Eu quero dizer algo para você, querido. Você, queridão, você, minha irmã. Talvez você esteja dizendo: bispo, mas eu estou atravessando um deserto. Bispo, eu estou passando por um vale. E eu quero dizer algo para você. Se você está passando por um deserto, se você está passando por um vale, por causa de um direcionamento que Deus te deu, fique tranquilo, meu irmão. Você vai sair desse deserto. Você vai sair desse vale. Fique tranquilo que neste deserto você não está só. Fique tranquilo que neste vale você não está só. Se foi Deus quem te deu um direcionamento, você não está sozinho. Deus está contigo. Você pode ter certeza que você vai chegar do outro lado bem melhor do que no momento que você entrou. Você pode ter certeza que você vai chegar, querido, do outro lado desse deserto bem mais forte do que o dia que você entrou. Você pode ter certeza que você, querido, vai chegar, querido, no final desse deserto mais experiente do que o dia que você entrou. Mais maduro do que o dia que você entrou. Aleluia. Quantos crê sim, diz glória a Deus. Quantos crê, diz aleluia. Aleluia. Oh, querida. E outra coisa que Isaac entendeu: eu não vou deixar de semear por causa das dificuldades. Não deixe, querido, de semear por causa das dificuldades. Um dos segredos de Isaac foi não olhar, querido, para as dificuldades. Não olhar, querido, para a circunstância. Nós não podemos, querido, nos intimidar diante dos desafios. Nós não podemos nos intimidar, querido, diante das palavras contrárias, diante das circunstâncias adversas. Isaac semeou. Isaac avançou para conquistar, querido. Isaac semeou e ele alcançou e ele colheu os direitos que a aliança que Deus, querido, tinha feito, a aliança que Deus tinha proporcionado a ele. Na crise Isaac semeou, na perseguição Isaac cavou poços. Não deixe de semear por causa da crise. Não deixe de semear por causa das dificuldades. Não deixe de cavar poço por causa das dificuldades. Não deixe de cavar poço por causa das perseguições. Seja como Isaac, querido. Na crise continue semeando. Na crise, querido, continue plantando. Oh, querido, na perseguição continue cavando. Continue. Não deixe, querido, de semear. Sua fé, sua oração, seu tempo, sua disposição. Não deixe de semear sua vida em Deus por causa das dificuldades. Aleluia. Quando estão entendendo, diz glória a Deus. E por último, põe a mão no seu coração. Desenvolva, fala assim comigo, desenvolva um sentimento intenso pelo Reobote. Amém? Vemos isso em Isaac. Isaac desenvolveu, querido, um sentimento intenso pelo Reobote. Jamais aceite, querido, que o poço, querido, fechado, ou o poço entulhado,
roube de você o desafio de abrir um novo poço, meu irmão. Jamais permita que o poço fechado, que o poço entulhado roube de você o desafio de cavar um novo poço. Isaac, querido, desenvolveu dentro dele um sentimento intenso pelo Reobote, pelo lugar espaçoso, pelo lugar amplo, pelo lugar de prosperidade, pelo lugar de bênçãos de Deus. Tenha dentro de você sempre, querido, a motivação de achar, querido, águas. Tenha dentro de você a motivação de sempre continuar cavando, de sempre buscar, querido, um novo poço, de sempre, querido, querer encontrar água para você oferecer a Deus como libação. Isaac desenvolveu esse sentimento. O sentimento intenso pelo seu Reobote. Qual é a palavra que Deus tem para nós este ano? Refresca o seu irmão aí, olha para ele, dentro dos olhos dele, mas olha mesmo assim. Aquele olhar assim, querido, de pessoa convicta. Quando você vai conversar com uma pessoa, querido, e aí você está conversando com ela, ela olha para baixo, só fica olhando para baixo, porque ela não tem muita convicção. Mas quando você está conversando com alguém, ela fica olhando dentro dos seus olhos, porque ela tem convicção. Então olha dentro dos olhos do seu irmão e fala assim para ele, assim: meu irmão, você tem uma palavra de Deus. Ainda que hoje já seja 22 de agosto, mas desenvolva, continue tendo dentro de você o sentimento intenso pelo seu Reobote. Continue, meu irmão. Sabe por quê? Lembra? Isaac prosperou não foi por causa do lugar. Isaac prosperou não foi por causa da terra. Isaac não prosperou não foi por causa do tempo. Isaac prosperou porque Deus o abençoava. Hoje é 22 de agosto. Você já está mais perto do seu Reobote. Desenvolva esse sentimento dentro de você. Hoje, querido, o agosto já está indo embora. E hoje um dia especial, aniversário do Rafinha, né, Rafinha? Aniversário do Roberto também, né? Eu acho que o Roberto nem sabe que hoje é aniversário dele. Mas é aniversário do Roberto também. Dá uma salva de palmas para ele. Hoje, 22 de agosto, querido, desenvolva esse sentimento do seu Reobote. Eu estou mais perto daquilo que Deus me prometeu. Eu estou mais próximo daquilo que Deus prometeu a mim. Eu vou viver o meu Reobote. Desenvolva esse sentimento intenso dentro de você, meu. Aleluia. É aquilo que Eclesiastes capítulo 3, versículo 21 diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Desenvolva isso dentro de você. Nós estamos mais próximos. Aleluia ou não? Amém ou não? Quem está mais próximo aqui diz aleluia. Levanta a sua mão e fala assim: em nome de Jesus, eu estou mais próximo do meu Reobote. Fala bem forte assim, fala para o diabo ouvir, fala assim: ouça Satanás, eu estou mais próximo do meu Reobote. Você pode levantar contenda, você pode levantar confusão, mas eu estou mais perto do meu Reobote. As águas vão fluir,
eu vou alcançar o meu lugar espaçoso. Aleluia! Oh, fique em pé, meu irmão, e aplauda Jesus de pé. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, meu irmão, estamos mais perto. Oh, você vai sair daqui hoje assim, meu irmão. Aleluia. Eu ia falar um negócio aqui. Eu vou falar. Eu lembro quando nós nos convertemos, a bispa disse que na época que o arco-íris era preto e branco. Já faz algum tempo, mas nem tanto assim. Irmãos, eu me considero uma pessoa de oração. Não oro tanto como eu gostaria de orar, mas eu me considero uma pessoa que ora. Mas eu lembro quando nós nos convertemos, que a gente orava tanto. Quando eu falei assim, você vai sair daqui hoje assim, porque na época eu lembro, o pastor pregava, e a gente recebia a palavra, mas recebia com uma intensidade tão grande, meu. Era gerado dentro da gente um sentimento tão grande. E eu lembro, querido, que a gente saía dali dizendo: Senhor, coloca na minha frente um endemoniado hoje. A gente saía com tanta convicção, saía com tanta certeza, que a gente tinha medo de nada. Nada. Tem crente hoje que tem medo de demônio. Se uma pessoa ficar endemoniada perto dela, ela sai correndo. Irmãos, desenvolva esse sentimento dentro de você. O sentimento pelo seu Reobote. O sentimento, querido, pela sua vitória. O sentimento, querido, pelo aquilo que o Senhor te prometeu. Desenvolva isso de uma maneira intensa dentro de você. Não permita que os anos de caminhada roubem de você essa paixão, roube de você esse amor, querido, pelas coisas de Deus, essa paixão pela palavra que é liberada sobre você. Não deixe que os anos de caminhada tirem de você isso. Eu, quando vejo aqui o pastor Wesley pregando, eu vibro. Que é o pastor Wesley, ele já tem mais de 50. Ele não vai gostar disso não, mas ele já tem mais de 50. Mas a gente vê, e ele nasceu, querido, no lar cristão, crente desde do ventre. Você vê ele pregando aqui, e quando você vê ele pregando aqui, você vê ele chorando. Já vivenciou muitas coisas, já passou por muitas coisas, já viveu muitas tribulações, já viveu muita coisa boa, mas ainda continua chorando por Jesus. Continua chorando. Eu me lembro, querido, há muitos anos atrás tinha um pastor lá em Goiânia. Eu vibrava em ver ele pregar, assim como eu vejo o pastor Wesley aqui pregando, eu vivo, porque ele também nasceu num lar cristão, e toda vez que ele ia pregar, e ele é carioca, ele é torcedor do Fluminense, ele tem esse defeito. Aí, ele ia pregar, meu irmão, e ele começava a pregar, e ele começava a falar de Jesus, e ele se emocionava, chorava, e aí a gente chorava também junto com ele. Não perca, querido, independente de quanto tempo você tem na caminhada, independente de quanto tempo você tem no Senhor, querido, não permita que você perca isso, a empolgação pelo Evangelho, a empolgação pela palavra de Deus, a empolgação por aquilo que Deus liberou a você, por aquilo que Deus falou ao teu coração. Desenvolva dentro de você esse sentimento intenso. Isaac foi lá, desentulhou um poço, o inimigo foi lá, armou uma confusão. Isaac
não desistiu. Isaac partiu para outro poço. O inimigo foi lá também, querido, naquele outro poço. Isaac não desistiu. Isaac foi, cavou outro poço, meu irmão. Ele tinha esse sentimento intenso pelo Reobote dele. Fonte da vida. Nós temos a palavra do Reobote na nossa vida. Continue desenvolvendo esse sentimento intenso dentro de você por causa desta palavra. Levanta suas mãos, levanta suas mãos. Ore agora, crente. Ora agora, meu irmão. Fala com Deus. Fala com Deus. Oh, fala com o Senhor. Fala com Deus, seja intenso. Desenvolva isso dentro de você. A partir de agora. A partir de agora, desenvolva. Ora labachuri canta lalabarra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh. Ah, Senhor. Ore, meu irmão, ore, igreja, ore. Se você está com alguém do seu convívio diário, abraça ele agora e ora com ele. Se você não está com alguém assim, ore sozinho mesmo. Mas se você está com alguém da sua família, se você está com alguém que você convive com ele diariamente, abraça esse irmão e ore juntos. Ore juntos, ore juntos. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore, meu irmão, ore, ore, em nome de Jesus. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu. Ore, meu irmão, ore. Mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, Deus. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será. Joga sua mão para cima e cante. Adore o Senhor. Uma nova história Deus tem pra mim. Sim, Deus. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca. Te abençoarei. Aleluia. Você crê que o Senhor tem um novo tempo para você? Você crê nisso? Quantos crê? Diz aleluia. Repita comigo, fala: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio, o meu Reobote acontecerá. Eu creio, o Senhor tem um novo tempo para minha vida. Você que crê, aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus.